Por último, eu separei aqui alguns pontos que eu acho bem interessantes, são 10 tópicozinhos, já para finalizar, para vocês estão ficando cansados de me ouvir. Quero água. Que são alguns tópicos que são utilizados para você conseguir atingir esses níveis de desmoralização que eu comentei aqui. Esses 6 pilares da desmoralização de uma sociedade. Então, o primeiro deles, eu até trouxe anotado aqui, é a distração. A distração é o que nós mais combatemos no Terça Livre todos os dias. Vocês já perceberam que toda vez que estoura um escândalo grande, logo em seguida acontece uma merda maior? E geralmente de comoção? Para tirar atenção? Ah, porque em São Paulo agora teve um caso absurdo de febre amarela. Quando o PSDB estava sendo investigado a rodo pela Polícia Federal. Todo mundo só falava de febre amarela em São Paulo. Não, porque apareceu macaco morto não sei aonde, não sei o quê. Foi um desespero e febre amarela, febre amarela, febre amarela. Teve casos, sim, mas não foi nada de outro mundo, não foi nada para isso. Então você precisa da distração. Criar a famosa cortina de fumaça. Desviar o foco, desviar a atenção. Reparem, quando a Dilma começou a rodar, né, no primeiro mandato dela, começou a sair as primeiras denúncias da Lava Jato. Vocês lembram o que a Dilma foi para a televisão no domingo à noite, 8h30 da noite, anunciar? Um corte enorme, se não me engano, de 20% no valor da conta de luz. Lembram disso? Exato. Prometeu, e ela cortou. Só que aí, depois de um ano, ferrou. A luz praticamente dobrou o preço. Mas foi uma bela da cortina de fumaça, uma distração. Ah, não, ó. Não, estão falando de roubo ali, mas aqui, ó. A nossa presidenta querida, né? Diminuiu a luz, não, porque a luz é muito cara. Não, a luz vai girar a economia. Ah, distração. Isso é só um exemplo, isso é o que mais tem no Brasil. O tempo inteiro. Né? É o tempo inteiro, o tempo inteiro. E sabe qual que é o pior disso, dessas distrações que vocês têm? E aqui é uma coisa que eu tenho orgulho de falar, que nós no Terça Livre, e isso eu falo assim, sem falsa modéstia. Porque qual que é a diferença do Terça Livre para qualquer outro jornal que vocês assistem de maneira diária, vamos dizer? A gente não dá só a notícia. Às vezes você pega um boletim da manhã, o Alan principalmente é mestre nisso, pega uma notícia e... Pô, fica doido, né? Mas por quê? Não adianta eu falar para você virar aqui todo engomadinho. Boa noite, meus amigos. Sejam todos bem-vindos aqui ao seu Boletim da Manhã. E hoje, Carlinhos Cachoeira foi preso em mais um esquema em Brasília. Agora vamos aos esportes. Tá, quem é Carlinhos Cachoeira? Qual que é o esquema dele? O que ele roubou? Da onde que isso surgiu? Quem está por trás? Você não tem isso. No máximo você tem um gráficozinho ali sem vergonha ligando fulano que ligou para ciclano e acabou. O Bessias tem que levar documento, né? Então, nós temos orgulho de fazer isso no Terça Livre. De mostrar o que está por trás. Ó, isso aqui, ó, é a água. Qual que é a composição da química da água? Qual o benefício que ela faz para o seu corpo? Por que você tem que tomar? Se você não toma, o que acontece? Quem que vende a água para você? Por que a água está cara? Por que a água está barata? Porque você tem que tirar as distrações do meio e falar o que realmente importa. Tá? Outra coisa muito comum que vocês vão ver aqui, que é o segundo tópico, né? Eu vou até acelerar um pouquinho aqui agora, é você criar problemas para oferecer soluções. Eu vou dar um exemplo bem rápido de como isso funciona. Eu pego um tijolo na madrugada, taco na vidraça do meu vizinho. Ele acorda, fica assustado, não dorme mais à noite, aí de manhã eu bato na porta, pô, eu vi aí, hein, que quebraram a sua vidraça, esses vândalos, né? Não, tá complicado, né? Pô, cara, a gente tá numa situação difícil, né? Pô, então, mas eu sou dono de uma vidraçaria, e se você colocar esse vidro aqui, ó, temperado, fucking Power Blaster, neguinho pode tacar
pedra aí à vontade que nada vai acontecer. Ah, ó, fazer um preço aqui de amigão para você, hein? Quanto? R$600 a peça do vidro. Não, mas vai proteger a sua casa. Ah, legal. Levem isso para política. Pro dia a dia que vocês veem nas campanhas aí. A esquerda é mestre em fazer isso. Você pega a campanha do Haddad, mas o Brasil feliz de novo. Porra! Vocês ficaram 16, 14 anos no poder. A gente está 1 ano e meio livre. Porque entregaram a cabeça da Dilma na bandeja, mas a estrutura de poder está toda aparelhada pela esquerda. Do judiciário a funcionarismo público, a OAB, a mídia, tudo. Como assim o Brasil feliz de novo? Ah, não, porque esses que estão aí... Peraí. Eu não sou nenhum fã do Michel Temer. Aliás, o vampirão, se tem uma coisa que ele faz bem, é estratégia política. Ninguém pode, ele pode não ser um cara que é um bom presidente, que esteja alinhado, mas falar que o Temer não sabe aliar estratégia política é ser cego. Ele é um Frank Underwood do Brasil, ponto. Agora, jogar toda a culpa no governo Temer... Não é ilógico isso. Não estou dizendo que o Temer... Aqui não estou fazendo uma defesa do Temer, para deixar bem claro isso. Mas é lógico jogar toda a culpa no governo Temer. E é o que a esquerda faz. Solta um monte de pato voando, você não sabe para onde você atira. Você não entende nada, você está cheio de distração o tempo inteiro. Outra coisa é a gradualidade. Alguém aqui já ouviu falar da janela de Overton? Não? Janela de Overton é o seguinte. Eu vou pegar aqui um exemplo. Imagina que isso daqui é um espectro. Tá? Eu vou pegar um exemplo simples aqui do aborto, por exemplo. Quem está aqui nesse ponto, à esquerda, é totalmente a favor de infanticídio, ou seja, o aborto pós-parto. A criança nasce, eu faço o aborto. E aqui eu tenho umas pessoas que estão totalmente contra. E o que eu faço? Eu jogo na opinião pública alguns agentes para dosar isso. Eu acho que você... Eu não sou a favor de você fazer infanticídio, mas eu acho que até os 6 meses, 7 meses de idade dá para você abortar. Não, você é doido? 7 meses de idade a criança nasce prematura já e tem vida, sobrevive. Então vai vir um outro agente aqui, não, mas... E quando ela ainda é um embrião? Até 3 meses, a 12ª semana, vamos colocar isso para discussão na DPF, na STF. E aí? O que você faz? Você traz a discussão para cá. E as pessoas começam a ficar acostumadas com isso. E isso vale para a pedofilia também. O professor Olavo, ele denuncia a pedofilia, ele falava já que em 10 anos, isso em 2007 no Throat Speak, que em 10 anos a pedofilia ia ser normatizada. E o processo seria simples, você coloca ela como doença, a partir do momento que a sociedade aceita a pedofilia como uma doença, você falar contra um pedófilo é discriminação, logo se você pega um cara abusando do seu filho, da sua sobrinha, da sua filha, arrebenta o cara na porrada, você vai preso e o cara vai para o hospital. Aí quem que denuncia isso e é um fascista, odiador das mulheres, misógino, que não presta para nada, vagabundo que toma facada em meia praça pública? Jair Bolsonaro. Então, dá para ver, a situação que a gente está no Brasil não é simples. Aqueles 20 anos que eu falei no começo, dá para começar a entender o porquê. Outra coisa é a procrastinação, né? É o diferir. É você durar mais que o necessário. Eu vou pegar o exemplo novamente aí do Haddad, da campanha do Haddad. O Brasil feliz de novo, porque você vai comer carne, porque antes você só fritava ovo. Mentira, cara. Eu vim de família pobre, meus pais são nordestinos, e eu lembro quando eu era criança, eu tinha 6 anos de idade, eu sou de 85, 91, eu comia carne, tinha churrasco lá na minha família. Esse papo aí não é verdade, não. É óbvio, eu tô fazendo um escracho
mas eles usam esse apelo, né, para as pessoas. Colocam isso e vai procrastinar. Não, porque nós vamos resolver o problema. E quando vai ser resolvido? Porque o PT teve 14 anos, a esquerda, não só o PT. É errado colocar esse problema só nas costas do PT, porque o PT faz parte de um corpo muito maior, que é uma esquerda muito bem organizada através do Foro de São Paulo. Então, e aí? Vocês tiveram 14 anos, a seca no Nordeste continua, o povo está miserável. Eu tenho certeza que se eu sair daqui agora, for aqui na periferia de Belém, eu vou ver situações calamitosas. E aí? 14 anos, nada? Não teve avanço? Aquelas continhas milagrosas que tiraram milhões da pobreza, né? Lógico, eu passando de 30 para 35 reais por mês, eu tirei você da pobreza. 35 reais em São Paulo, você compra 2 quilos de carne e olhe lá, carne de segunda. Tá. Então, outro ponto, né, que é algo que me irrita profundamente, é você falar com as pessoas como se fossem crianças. Tá? Porque você pega, quando alguém está falando sério com você, num tom sério, você já cria automaticamente um senso de defesa. Peraí, será que eu estou errado? Será que esse cara vai bater em mim? Será que eu vou apanhar desse cara? Será que a carapuça vai servir? É igual aquela coisa que a gente está na sala de aula, o professor começa a gritar com os alunos, aí tem os alunos que só tira 10 e fica todo mundo assim, né? Morrendo de medo. Mas se eu falo com você igual um retardado, igual o Boulos faz. Dona Maria, porque quando eu dei a chave da casa da Cristina, foi o momento mais feliz da minha vida. Nossa, vocês tinham que ver que coisa linda, que coisa bela. Porque eu luto pelo povo. Roubando de quem, cara pálida? Antes que o seu Boulos, que adora agora processar todos os canais, eu não estou falando que você roubou, estou dando um exemplo. Né? Mas fazer invasão de propriedade privada, isso aí é caracterizado como crime, segundo a nossa legislação. Mas a dona Cristina recebeu a casa. Teve o prédio, quem viu aqui sobre o prédio que pegou fogo lá em São Paulo e caiu? Aquele prédio ele era da Polícia Federal. Eu, quando eu tinha 15 anos, eu fiquei na porta daquele prédio esperando o Lalau chegar para tacar pedra nele. Na época que eu era socialista. Então, aquele prédio não era do MTST do Boulos, né? Não vou dizer isso, seria leviano da minha parte, mas fazia parte dessas invasões aí de movimento sem teto. E ali o pessoal começou a fazer uma investigação. As pessoas que estavam lá não estavam nem preocupadas com o movimento, eles queriam um teto para morar. E estava sendo usado como massa de manobra. Pura e simplesmente. Pura e simplesmente. Quem pagava aluguel mais caro tinha água e luz, que era nos andares mais baixos. Quem estava lá em cima tinha que subir com balde, ainda assim pedindo por favor para quem estava embaixo. E tinha que pagar aluguel. Se não pagasse aluguel, sofria ter risco de ser expulso. Mas a dona Cristina recebeu a chave da casa dela, a chave da casa própria. Bom, pessoal, passando aqui já para o finalzinho mesmo agora, né? Ainda dentro desse exemplo do Boulos, você falar tudo com emoção, você falar de forma bonita, porque o brasileiro ele adora uma pessoa que fala bonita, fala bonito, né? Isso vale para todos os pontos, porque tem um termo que o Bernardo criou que eu amo. Direito outfit. Alguém aqui já viu isso? Direito outfit é aquele cara que só vive dos vídeos, né? O cara que não lê, o cara que não estuda, o cara que não aprofunda. Ele vê aqueles canais ali que mastiga tudo pra ele e sai contente. Como é que é, Alan, que você fala pros caras lá, que os caras começaram a ler? O rapaz que falou que em 2016... Ah, sim. Que teve foi no Instagram, né? Eu conheci em Santa Catarina, numa palestra, que eu dei lá, e ele falou assim, obrigado por ter me chamado de idiota. De lá pra cá eu já li mais de 30 livros. Saída. Isso depois que eu falei, seu idiota, imbecil, retardado, você tem que ler. E aí ele viu que realmente precisava de leitura e foi na nossa livraria. Livraria.terçalivre.com.br.
ele deixou de ser uma direita outfit. Né? Mas você pega esse cara que fica só nessa questão da emoçãozinha bonitinha, vem um cara que fala bonitinho pra ele, ai não, mas eu acredito nisso, que não sei o quê, ai porque eu tenho humildade, porque eu tenho uma coisinha chamada humildade. Aí todo mundo acha esse cara lindo e não vê o que tá por trás do discurso. Isso vale pra todos os lados, tá? Tem canalha de todos os lados. Eu posso listar uma lista de canalhas que tá na direita hoje. E a lista não é pequena, não. Canalhas. Tem uma moeda? Desculpa. Tem uma lista de canalhas que falam bonitinho, todo mundo, ai, mas você vê como ele é educado? Aí eu prefiro ele, não, porque o Alan, ele fala palavrão e fuma cigarro na frente do vídeo, e isso me incomoda. Eu vi um cigarrinho, nossa. Esses dias eu estava apresentando o Ponto 50 com o Dr. Paulo Bilinski. E ele tem uma espécie de cigarro eletrônico que faz uma fumaça do caramba. Daqui a pouco a gente diz, nossa, para com essa fumaça, essa coisa incomoda. Papa merda, velho. Papa merda. 1945, garotos de 17 e 18 anos estavam lutando uma guerra mundial. Hoje em dia palavras doem. Palavras machucam. Ah... Desculpa, né? Vamos lá, né? Tá faltando um homem no mercado, né? Tá faltando um homem no mercado. Só tem fresco. E aí a gente passa para a ignorância, né? Que é um outro problema que acontece muito com o Brasil e graças a Deus o brasileiro está começando a acordar. Porque tudo aquilo que é difícil para a pessoa entender, ela abandona e coloca isso como algo não importante. Aí a gente tem aquela máxima, né? Religião, futebol e política não se discute. Ou seja, você cria uma espiral do silêncio, as pessoas não se aprofundam. Hoje você tem um bando de crentolado e católico jujuba, que não entendem nada da fé que segue, independente de qual que seja. Você tem um monte de técnico da seleção brasileira para dar pitaco na época da Copa do Mundo. E agora tá pipocando um monte de especialista política que não sabe, político não sabe nem para que serve um senador. Mas você quer dar pitaco sobre os rumos do Brasil. Ele não. E aí a gente precisa despertar as pessoas da ignorância, né? A ignorância não pode ser mais uma desculpa. Outro ponto tem a ver, vocês vão ver que isso aqui está encaixando com muitas coisas que eu falei daqueles 6 passos, da mediocridade. Porque quem são seus heróis? Como diz o General Mourão, né? Os meus heróis não morreram de overdose, Miriam Leitão. Porque hoje em dia... Também matam. Oi? Também matam. E também matam. Pois é. Hoje em dia, você pega, como o exemplo que eu dei da Anitta. Vamos pegar o exemplo da Anitta. Pessoas que seguem a Anitta como uma semideusa tinham a necessidade de satisfazer o seu ego pessoal através da Anitta falando ele não. Porque se a Anitta não falasse ele não, a vida não teria mais sentido. É importante a Anitta falar ele não, porque senão a vida perdeu todo o ser. Eu devoto a minha vida à causa da Anitta, Pink Money. Eu dou meu dinheiro para ela, tem que fazer o que eu... Não, ela não tem direito a nada. Eu dou meu dinheiro rosa para ela. E aí que estão incutidos os seus valores. Se você segue a mediocridade, você vai ser um medíocre. E se você segue homens grandes, homens bons, vivos ou mortos, você terá valores. E quando você liga a televisão hoje, quais são os exemplos de seres humanos que vocês têm? O ano passado, uma das coisas que mais me deixou emocionado e depois decepcionado foi o caso daquela professora de Minas Gerais. No Invasores, nós até fizemos uma homenagem para ela, porque, cara, eu fico emocionado só de lembrar de verdade, porque você vê uma professora dar a vida para salvar as crianças, cara. Sabe, se tem uma coisa que eu amo na minha vida é criança. Eu falo com minha esposa que se eu dependesse de mim, eu tinha uns 8 filhos. Aí ela fala pra mim, quero ver quem vai ser a rapariga que vai aguentar parir tudo isso. Mas...
Cara, criança é a coisa mais bela do mundo. Eu amo, de verdade, de paixão, criança. Eu vejo criança na rua, eu saio brincando, eu saio falando. Às vezes os pais ficam até assustados, assim. Sabe, você imagina que uma pessoa dá a vida, abraçar um incendiário para salvar a vida de umas crianças? Que às vezes ela nem sabia quem era o pai, quem era a mãe. Ela deu a vida dela, morreu queimada. Acho que é uma das piores mortes, você morrer queimado ou afogado. E quem ganhou a medalha de mulher do ano? Pablo Vittar. Velho, desculpa o palavrão às vezes aqui, quem tá assistindo, mas é de cair o cu da bunda, brother. Sabe, é de você olhar pra merda do país e falar, isso aqui não tem jeito não, velho. Isso aqui virou um shithole, um buraco de merda. É revoltante. Né? E aí, da mediocridade você parte para a culpa. Porque a culpa ela é algo muito bacana de você trabalhar com as pessoas, né? Vocês querem um exemplo da culpa que funciona muito bem? Movimento negro. E antes, cara, eu posso falar de movimento negro à vontade. Eu tenho ascendência na senzala. Eu bem esse mal. Pode ser, mas eu sou mais escurinho. A minha bisavó foi escrava, minha tataravó, desculpa, foi escrava. Casou com um português, que foi o meu tataravô, na Bahia. Então eu posso falar com autoridade. Ninguém pode falar que eu não tenho direito e privilégios de homem branco para falar isso. Posso ser um capitãozinho do mato. Mas você pega na universidade, você começa com todo aquele discurso, né, do movimento negro. Aí vira pro branco e fala, você é privilegiado. O cara automaticamente já se sente um merda, né? Aí ele, puta, caralho, que dívida histórica. Eu preciso fazer alguma coisa pra pagar isso. Aí você vai ver um cara loiro, do olho azul, uma menina ruiva, defendendo os negros mais que os próprios negros. Processando a culpa. E dividindo a sociedade. Você vai dividir na sociedade. Isso é só um exemplo de você trabalhar a culpa. Esses dias eu vi um vídeo de uma faculdade de uma professora branca. Branca. O cabelo chegava a ser castanho claro. Em São Paulo. Falando para os alunos, não, porque o Brasil, quando ele aboliu a escravidão, ele precisava subir o nível da sua sociedade, né? Porque eles precisavam entrar na alta sociedade do primeiro mundo. Então eles começaram a trazer os japoneses e os italianos para o Brasil para branquear a nação. Fazer igual o italiano agora, né? Mas que... É isso que está sendo ensinado nas universidades. Trabalhando a culpa das pessoas. E por último, que é o que eu mais gosto de tudo, já até falei disso no Invasores também, naquele programa de palavras gatilhos, que são os especialistas. Mas você tem especialista para tudo. Pode isso, Arnaldo? Né? Você tem especialista para tudo no Brasil. Você tem até especialista para ensinar você a cagar. Tem, acho que aquele bem-estar tem lá uma posição correta, porque nós fazemos cocô numa posição errada, que tem que ser agachado, você tem que ter um vaso sanitário assim, assado. Ensinar como ser assaltado. Como ser assaltado, né? Pergunta para um especialista, vai perguntar para você, policial de folga pode impedir um assalto? Aí você pega numa comissão parlamentar, você leva a direito dos humanos lá, que vai falar para os policiais com toda a autoridade de especialista. Não, porque vocês não podem efetuar disparos. Vocês só têm o direito de disparar quando vocês forem alvejados. Porra! Fátima Bernardes quer ensinar como ter uma relação duradoura? Pois é. Fátima Bernardes querendo ensinar como ter uma relação duradoura. Então, meus amigos... Alguma coisa certa não está errada. Pois é. Então, assim, vocês veem, eu trouxe esses 10 tópicos de como isso você usa no dia a dia para você implementar aqueles 6 tópicos. Por que eu escolhi falar desse tema aqui? Porque é extremamente urgente ter paciência. É extremamente urgente ter paciência. Não pensem que eleger, se conseguirmos eleger Jair Bolsonaro,
Se conseguirmos, tem muitas coisas no meio aí nos próximos 8 dias para acontecer. Tem entrevista do Lula, tem entrevista do Adélio, tem urna que ninguém sabe como tá. Barrou, mas a gente tem outros caras, né? Estamos no Brasil, cara. Numa reunião interna nossa, a gente estava trabalhando com algumas projeções do que a gente ia fazer nessa época das eleições, porque tá uma loucura internamente no Terça Livre. Vocês não têm noção da quantidade de trabalho que é para a gente conseguir fazer todos esses boletins. Às vezes a gente fica triste, porque nós não conseguimos abordar muita coisa do que tem. Mas eu lembro que eu falei na reunião, olha, não, a gente vai conseguir atingir tal meta assim, 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 assado, porque a gente está no Brasil. E tenho certeza absoluta que a gente vai ter que fazer algum plantão estendido de umas 6, 8 horas ao vivo antes das eleições. Passou uma semana, lembra? Bolsonaro tomou uma facada. Você começa já a prever a merda, mais ou menos, quando vai dar. Então, meus amigos, a mensagem que eu quero trazer final aqui para vocês é do nosso grande professor Olavo de Carvalho. Ele fala no livro dele, no filme dele, uma frase que me marcou muito. Eu já tinha esse senso, mas eu consegui trazer para palavras, né? O professor Olavo, ele consegue fazer muito isso com a gente, né? Você pensa uma coisa, você não consegue colocar em palavras, e ele, era isso que eu pensava e não conseguia colocar em palavras. Que é, da onde vêm as suas ideias? Essa breve explanação minha aqui é para ajudar vocês que estão aqui, que há muitos tenho certeza que já passaram disso, mas assim, alguns isso pode ser novidade, quem está nos assistindo também em casa, da onde vêm as suas ideias? Boas ou ruins? Qual é a base, qual que é o fundamento, da onde que ela vem? Você consegue rastrear? O que você defende? Qual que é o fundo disso? Então, meu amigo, estude pelo menos o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, porque senão você vai ser só mais um imbecil coletivo. Obrigado, pessoal.